Então, hoje são 13 de abril de 2023 e é o nosso terceiro encontro sobre o Atma Yoga, né? Então, hoje nós vamos das páginas 28 até a 39, acredito que a gente cumpra isso. E, sim, vocês tinham razão, a Jane, que é muito ansiosa e acelerada, não tem como sair comendo as páginas uma atrás da outra, não tem como. Se vocês tiverem a oportunidade de ler hoje, novamente, como eu tinha dito, é uma discussão. Hoje é uma discussão mais conceitual, melhorou? É uma discussão conceitual sobre o significado de Atman e por que que é tão importante... Melhorou o som? Tá. Por que que é tão importante a gente entender esses conceitos? Eu comentei isso na reunião passada. Como nós estamos abordando uma temática que não é do nosso, ou pelo menos talvez a maioria aqui, não é do nosso dia a dia, não é um tema que a gente comenta e conversa sobre ele todos os dias, é importante que a gente compreenda a terminologia técnica dele, básica, para poder ler conforme o que diz o texto, e não conforme a tradução da versão da tradução, que muitas vezes principalmente em filosofia, né, é um dos grandes problemas que a gente tem na compreensão daquele conteúdo mais específico, né? Então, nesse capítulo especificamente, o Alberto vai tentar desenvolver o conceito, o significado desse conceito, com um pouco mais de foco e com referências. Então, ele cita várias obras e vai comentando um pouco, né? Eu vou começar a gente retomando algumas questões que ficaram da última reunião. Até eu ia fazer um resuminho e esqueci, mas não tem muita importância. Mas só para lembrar, a gente, na última reunião, a gente estava discutindo sobre... Deixa eu abrir meus slides. A gente estava discutindo, o capítulo discutia sobre Atma Yoga e Asparsha Yoga, e o sentido, o significado desses dois termos, e tudo que vai abranger isso. Então, recordando... agora deu. Recordando, Atma Yoga vai dizer respeito a yoga, essa união, essa não dualidade entre o ser e aquilo que ele busca, e sendo Atman o ser, seria essa prática da união, de perceber-se, desvendar-se, desvelar-se, Atman, né, como nosso verdadeiro ser. E Asparsha Yoga, Sparsha significa contato, e Asparsha significa sem contato, porque esse A na frente, exato como avidya, né, é a negação daquele termo. Vidya é sabedoria, e avidya é a falta dela, e por isso é traduzido como ignorância, lembrando que a palavra ignorância é de I, negativa em latim, gno, de gnosis, de conhecer, mas conhecer não no sentido epistemológico, né, conceitual, mas conhecer como quem conhece, sabe o sabor, né, aquilo que é interno, conhecido porque a gente de fato sabe, né? Então, nós falamos sobre Asparsha Yoga e Atma Yoga, e o capítulo de hoje se chama O Significado Original de Atman. No dia 30, que foi nosso primeiro encontro, para se tem alguém aqui novo, né, nós vimos o prefácio e a introdução. Volto a comentar que quem quiser falar, como é um grupo de estudos, quem quiser falar é só levantar a mãozinha aparece lá embaixo, na maioria de vocês é lá embaixo, né? Onde tem as opções de reações, né, reactions ou reações, e aí está lá, levantar a mão, é só levantar a mãozinha para poder falar, tá?
ou pode escrever no chat, que aí também depois a gente vai lendo as questões colocadas e vai apresentando, tá? Então, deixa eu ir adiante. Nós temos algumas regrinhas, né? O respeito às opiniões dos demais, nós vamos sempre conversando pelo grupo do WhatsApp. Já mudei aqui, ó, cada encontro serão de 10 a 20 páginas, não dá para ultrapassar isso, não, né? Normalmente serei eu, ou pode ser algum outro de nós, vai apresentar uma síntese, alguns destaques daquele capítulo, e aí a gente vai conversando, quem quiser ir complementando, ou trazendo uma dúvida, ou trazendo uma outra abordagem para aquilo, traga. Evitem sair do assunto ou fazer palestras longas no meio, e assim a gente vai vendo, né? Essas questões foram deixadas na reunião do dia 3, na reunião passada, e a gente acabou, talvez, comentando, mas eu vou só repassar rapidinho para deixar claro que não é para deixar nada pendurado para trás. E se a gente, por acaso, não percebeu a questão, eu peço desculpas, né? A Cristina tinha colocado que o buscador, que eu teria dito, que o buscador deve buscar o estado de suspensão do movimento da mente. Essa é a definição na Raja Yoga, né, de Patanjali, sobre o que é yoga, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, é a cessação Nirodha dos vrittis, movimentos de Chitta, a mente no seu sentido mais profundo, a mente Chitta, a mente fluxo mental, né? Quem conseguir encontrar esse estado ficaria só por um tempo? Pergunta Cristina. E depois você, se referindo a mim, falou da questão de ser e não ser ao mesmo tempo. Essa colocação fez mais sentido para mim. Sim, respondendo à primeira questão, depende muito do estado do sujeito. Alcançar esse estado de completa Yoga Chitta Vritti Nirodha é realmente alcançar o estado de iluminação plena, né? Então, normalmente, eu imagino, eu não sou uma pessoa iluminada, mas eu imagino, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, pelas pessoas que eu conheço, que é um estado que se consegue um vislumbre eventual, até que ele vai se tornando cada vez mais permanente, né? E essa questão de ser e não ser ao mesmo tempo é exatamente sair dessa dualidade. Isso vai aparecer bastante hoje. A Lígia também comentou que é o esvaziar-se de si, né? Como se Brahman sonha o universo, né? O universo não é uma coisa separada de Brahman, é uma expressão dele próprio, sem deixar de ser ele próprio. O Guilherme comentou, talvez sejamos aquele que observa o que pensa, né? E eu tinha citado aquela frase que está no Apócrifo de João e no Sofia de Jesus do Cristo, né? Que o todo olha para todos os lados, ou o Pai primordial olha para todos os lados e vê apenas a si mesmo, né? Então, a gente observa o sujeito no estado de yoga, né? Ao mesmo tempo, aquilo que ele observa e o observador. Se houver dualidade, não é o estado de plenitude. E a Ismênia tinha perguntado sobre saber a diferença, até respondemos isso lá no grupo, entre Bradharanyaka e Bridaranyaka e Bhadraranyaka, são diferentes formas de transliterar palavras que estão escritas em sânscrito e que muitas vezes, a depender do idioma para o qual está sendo traduzido, eles vão ser traduzidos de forma diferente, mas são a mesma Upanishad, sim. Espera aí, vai lá. Muito bem, então hoje é o nosso terceiro encontro, e eu fiz novamente um destaque de algumas passagens, né? Capítulo 2, então, do livro, ele começa falando sobre Atman, né? Só vai falar de Atman, que é um tema muito usado, mas frequentemente distinto do seu sentido original, que esse termo é bastante usado em muitas versões ocidentais, tentando explicar essas tradições orientais, mas que muito frequentemente, segundo o autor, segundo o Alberto, o conceito como ele está sendo utilizado não está adequado ao seu real sentido nos textos originais. Então, entre traduções e explicações para essa palavra sânscrita,
diz o autor, aparecem respiração, alma, alma individual, eu interno do indivíduo, natureza, espírito individual, o verdadeiro eu espiritual, essência, alento, e aí ele reclama, né? Muita liberdade e pouca consideração ao seu real sentido. Vamos lembrar que esse é um texto de filosofia Vedanta Advaita. E para compreender bem o conteúdo, nós temos que ter uma noção mais profunda sobre o significado dos termos que a gente está usando. E aí eu quero retomar um ponto que eu tenho que falar perto do microfone, um ponto que a gente comentou na reunião passada sobre não ficar atrelado, amarrado à terminologia. Ter cuidado com o uso dos termos, mas não se apegar aos termos, não ficar e ter muito cuidado, e aí sou eu dizendo, quando a gente tenta fazer associações entre diferentes termos, e que sim, eles podem e geralmente vão ter uma relação entre eles, mas por serem provenientes de ambientes culturais e de bases filosóficas e religiosas distintas, geralmente não é correto a gente dizer que isso é aquilo. Por exemplo, nós podemos, sim, associar o termo Atman ao termo Cristo. Atman e Cristo são quase idênticos, mas garantir que é exatamente idêntico, eu não faria isso. Porque alguns elementos vão ser utilizados para a explicação desses conceitos dentro das suas próprias tradições, que nem sempre cabem claramente para o outro. E aí eu volto a uma coisa que eu comentei na reunião passada, eu gosto muito de Blavatsky, e ela tem um material que ela diz que a gente tem que tomar cuidado, isso eu comentei, a gente tem que tomar cuidado de usar esquemas, usar esqueletos, usar arcabouços, sim, para entender mais, para aprofundar mais, para ir colocando esses elementos dentro dos seus contextos, mas não se apegar a eles. Depois que aquilo ali já te serviu, deixa o barco na beira do rio e segue o caminho. Não vai carregar aquilo tudo nas costas o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem um pouco de cuidado, inclusive para evitar discussões, às vezes, porque fica, às vezes, difícil, a Jane falando, a gente compreender como está na mente do outro, e nem todos nós temos, assim, uma capacidade tão grande de ser claro naquilo que a gente diz. Não é por acaso que os sutras, né, que é a forma tradicional na tradição indiana, né, a forma mais corriqueira, mais comum de apresentar os ensinamentos é na forma de pequenos sutras. Nada de grandes textos, nada de muito discurso, pequenos sutras. Sufismo também faz isso, né, pequenos sutras. E aí a gente tem que interiorizar para tentar entender além das palavras e não ficar preso às palavras. Então, eu vou seguir no texto do Alberto. Então, lá na página 28, ele segue dizendo, um dicionário, ele cita alguns dicionários, né, e aí um deles diz que o significado de Atman é hálito, e que pode ser considerado como o eu. E o Aurélio, que é um dicionário que a gente conhece bem, acredito que sim, descreve ser o eu, ou a alma individual. E aí diz o autor, e quem o conhece sabe que ele diz assim mesmo, é muito desconhecimento das tradições da antiga Índia. Porque Atman não é eu. Porque nós temos uma discussão delicada com o conceito de eu, e que muitas vezes vem traduzido do self do inglês. E no inglês a gente tem self e tem I. E, novamente, voltamos a contextos culturais para poder tentar entender melhor esses conceitos que são a base da discussão da Vedanta, né? Inclusive,
mais no final do capítulo, desse capítulo, ele vai comentar por que ele está chamando tanta atenção de Atman. Porque o objetivo central dos Upanishads, que são a principal base filosófica para a construção da Vedanta Advaita, principalmente para a construção que Shankara, a disseminação que Shankara faz acerca da filosofia Vedanta Advaita, são os Upanishads. E a temática central nos Upanishads é essa identidade Atman Brahman. Se a gente não sabe o que é Atman e o que é Brahman, como é que a gente vai discutir isso, né? Então, por isso que ele explica, e estou insistindo nisso, porque isso é o fundamento, e esse fundamento a gente precisa conhecer. É importante, aqui eu estou resumindo nas minhas palavras o conteúdo. É importante conhecer o contexto quando a gente vai discutir esses termos. Muitas vezes, Atman é traduzido como o eu, inclusive em obras e traduções filosóficas ocidentais, que se referem a Vedanta. Então, você tem muitas vezes um texto ocidental acerca da filosofia Vedanta, e lá, Atman, ao invés de estar o termo Atman, está traduzido como eu. E isso causa confusão por causa do contexto cultural, inclusive. Mas a Vidya, lembra, a gente comentou a Vidya na reunião passada, a Vidya, falta de Vidya, sem sabedoria. A Vidya geralmente é traduzido por ignorância. A Vidya é justamente pensar que há um eu distinto do Uno, que é o Brahman, distinto do absoluto. O eu não é universal, mas Atman, Brahman, é universal. Então, quando a gente usa as palavras, a gente pode acabar embarcando numa concepção errônea daquilo que efetivamente está tentando ser dito. Eu não sei vocês, mas eu não leio no sânscrito. Mas eu conheço, por necessidade óbvia, nós fomos atrás de tentar compreender cada vez melhor os termos técnicos mais importantes dentro da tradição. Então, um pouco do que eu estou trazendo aqui é o que eu consegui entender, mas principalmente me apoiando no que a gente pegou como foco de estudo, que é o livro Atma Yoga, do Alberto, publicado em 2020. Né? Então, é importante compreender que eu, no nosso contexto, significa eu. Eu que tenho meu corpo, meu nome, minha ascendência, minha descendência, minhas características, minha mente, meus pensamentos. E Atman, que não é isso. Então, ao longo de todo esse capítulo, ele vai tentar ir dando elementos para que a gente entenda isso melhor. Segue no texto. Às vezes, é traduzido com o sentido filosófico de ser, e isso é algo razoável. Mas self com maiúscula, não o self do himself, né? Não o self como eu, como identidade individualizada. Já aí começa um problema para entender textos indianos em outras línguas. Um exemplo brasileiro. Aí ele está citando um texto sobre os Upanishads que está traduzido ao português. Nós temos em português alguns textos dos Upanishads ou sobre os Upanishads. E aí ele pegou um exemplo. Essas passagens estão nesse texto traduzindo os Upanishads. O eu é eterno. Só que no original era Atman é eterno. O eu é Brahman. Mas no original era Atman é Brahman. Para a alma iluminada, o eu é tudo. Novamente, Atman é tudo. Para aquele que alcança, aquilo que a Cris tinha perguntado, alcança um estado mais próximo da iluminação, essa percepção se torna cada vez mais possível. Né? Vou passar. Quem pensa que o eu é Brahman está bem longe da iluminação.
o poder de avidya, nesse, é muito forte. Então, se está pensando que o eu é Brahman, está se achando, né? Porque o Brahman, lembram, a gente viu isso, é o universal, é o absoluto, é o todo, é o uno. Se eu penso que eu sou o Brahman, entendem que é muito sutil essa questão? Te deixa bem longe da iluminação. E nesses, o poder de avidya está muito forte. O Katha Upanishad diz, Brahman, na tradução, Brahman é o eu universal. Como assim? Então, aquela crítica que ele estava mostrando aos textos como estão traduzidos. Atman é um eu? Perguntou o autor. E, ao mesmo tempo, idêntico ao eu universal? Aí ele reclama, sempre o intrometido eu perturbando. Vamos pensar. Referir um eu espiritual ou um eu superior é adinana. Mais uma palavra. Nós já vimos essa palavra ao encontro passado, então vamos ver de novo. A palavra dhinana é traduzida normalmente como, é mais um termo que se traduz por sabedoria. Mas dhinana é aquele sentido de funcionamento do fluxo mental na direção da plena sabedoria. Dhinana é sabedoria, mas ela tem mais um sentido de a prática dessa sabedoria. A dhinana, a gente já viu, a na frente, normalmente significa a negação. Então, avidya, adhinana. Asparsha, lembra? Não contato. Então, adhinana seria como falta de sabedoria, né? Então, referir um eu espiritual ou um eu superior é adhinana, é incompatível com a metafísica dos Upanishads, que se baseia na ideia de que existe, se pode dizer existe, mas está em todos os seres esse estado pleno que esse capítulo vai discutir, esse estado de ser real, que é Atman, e que esse estado de ser real, isso é idêntico àquilo. Aliás, essa frase tem nos Upanishads. Isso é idêntico àquilo. Aquilo é Brahman, é o todo. Então, aquela parcela, que não é uma parcela, porque ela é indiferenciada de Brahman em cada um, é Atman, mas não é um Atman individual, porque não existe um Atman individual. Segue o texto. A permanência de um eu individual é um conceito errôneo à luz da Vedanta, que é derivada dos Brahma Sutras e dos Upanishads, que vão defender a ideia Advaita, a ideia de um todo existente, que é a base de tudo que se manifesta depois na multiplicidade, e que não deixa de ser o todo. A permanência de um eu individual, ele coloca naquele contexto, porque é muito frequente a gente ver isso em algumas tradições, como se nesse caminhar espiritual que a gente provavelmente aqui está em busca, alguns querem levar junto, né, a tiracolo, o seu eu. Não existe um eu que chega à plena iluminação, porque se há um eu encontrando com a plena iluminação, temos uma dualidade. Tem um texto que faz parte da tradição budista, em que Siddhartha está conversando, batendo um papo com Maitreya, né? E aí eles estão, ele está explicando, né, que não há um eu que chega ao estado pleno, ao estado de Buda. Porque se há algo que chegou até lá, há uma dualidade nesse encontro.
E esse estado é como se fosse um desvendar, um descortinar, um descobrir, literalmente a palavra descobrir, aquilo que de fato é, e que sempre foi, e que e sempre será, e que é indistinto do todo. Por isso a ideia de que a vida de todos os seres é a mesma vida que está em cada um de nós. Só que nós não nos percebemos assim. Ainda, talvez. Né? Então, diz ele que a Vedanta é derivada dos Brahma Sutras e Upanishads, e que isso, a ideia da permanência de um eu individual, que um eu que se ilumina, é um erro cognitivo derivado do poder de avidya. Avidya, a ignorância primordial. E ele cita, ele vai citando vários textos nesse capítulo, e ele cita o texto Vivekachudamani, que talvez seja o texto mais conhecido de Shankaracharya, né? A Joia Suprema da Sabedoria, existe em português, tem na editora Teosófica e tem outras versões em português do Vivekachudamani. O da editora Teosófica foi justamente esse que o Alberto fez o prefácio, eu fiz a revisão e nós editamos junto na editora, né? No Vivekachudamani diz: elimine o conceito de um eu. Desfaça esse erro conceitual, porque o estar preso a um eu que se salva, a um eu que se ilumina, impede de fato chegar, como se fosse chegar a desvendar o estado plenamente iluminado. E ele cita também Schopenhauer, que acho que vocês sabem, gostava bastante da filosofia indiana, né? Que diz o poder do eu, que ele é traduzido como egotismo, né? O Schopenhauer vai falar sobre o egotismo, é imenso. E ele está comentando isso dentro desse contexto, como o nosso eu quer ser forte, se manter forte, porque a gente tem as minhas ideias, a minha história, a minha percepção, e eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim e, em geral, de todos nós. Porque a vidya é o principal dos kleshas. A vidya é aquela perturbação do nosso fluxo mental mais profunda e que é a geradora de todas as demais contaminações que impedem o nosso completo despertar. Aí eu botei entre aspas porque copiei a passagem. Sérias dificuldades surgem quando desejamos conhecer e estudar textos de outros horizontes religioso-filosófico-culturais. Por quê? Porque se a gente não está dentro daquela cultura e conhecendo aquela linguagem, as dificuldades para o estudo e entendimento são maiores. Então, lembram que no nosso encontro passado, eu até comentei, acho que foi no encontro passado. Ah, não, está aqui. Mas no encontro passado nós comentamos isso também, da necessidade de encontrar as melhores fontes. E se você quer ir a fundo no assunto, e em parte o nosso foco aqui no grupo de estudo vai ser isso, a gente ter a oportunidade, conversando com outros, ir se apropriando melhor dessas ideias, desses materiais, desses conteúdos, e assim conseguindo trabalhar melhor com tudo isso. Então, ele vai dar algumas dicas de como a gente pode fazer para estudar esse material.